Prisão perpétua para Beate Zschäpe, a sobrevivente do grupo terrorista neonazi alemão NSU, Nacional Socialista Clandestino, que assassinou 9 imigrantes e um polícia na Alemanha entre 2000 e 2007, foi esta quarta-feira condenada por um tribunal de Munique. Após mais de 5 anos de processo, em que 4 colaboradores também foram julgados, o tribunal considerou Beate Zschäpe culpada pelos 10 assassinatos perpetrados pelo grupo neonazi, apesar de Zschäpe não ser a autora material de nenhum deles. Durante 13 anos, Zschäpe e os 2 neonazis Uwe Mundlos e Uwe Bornert viveram clandestinamente como trio de extrema-direita. Mundlos e Bornert mataram 9 imigrantes e um polícia, realizaram 15 assaltos e 3 atentados à bomba. Ambos suicidaram-se em 2011, quando foram cercados pela polícia após o último assalto a um banco. Os 4 colaboradores do grupo terrorista neonazi foram condenados apenas entre os 2 anos e meio e 10 anos por crimes como associação a uma organização terrorista e fornecimento das armas com que o grupo de extrema-direita cometeu os 10 assassinatos. Zschäpe, de 43 anos, está desde há 7 anos em prisão preventiva. Entregou-se à polícia 4 dias após os 2 companheiros se suicidarem e queimar o espaço que partilhavam em Zwickau. Membros do autodenominado Nacional Socialista Clandestino, grupo acusado de cometer vários crimes na Alemanha durante 7 anos, terão trabalhado para um informador dos serviços secretos alemães. A revelação, feita pela imprensa alemã, levanta questões sobre quanto saberiam as autoridades sobre o grupo neonazi. Ralf Merschner, antigo informador dos serviços secretos alemães, terá dado emprego a 2 dos 3 integrantes da organização terrorista neonazi, Beate Zschäpe e Uwe Mundlos. Os crimes ocorreram entre o ano de 2000 e 2007 em várias cidades da Alemanha. O grupo é acusado da morte de 8 imigrantes turcos, um grego e um polícia alemão, de fazer explodir 2 bombas em áreas residenciais e de 15 assaltos a bancos. Mundlos e Uwe Bernhard, dos 2 cabecilhas do grupo, suicidaram-se em 2011 após terem sido descobertos pela polícia. Zschäpe pegou fogo à residência onde viveu com eles durante 13 anos. Beate Zschäpe, de 41 anos, é assim a única sobrevivente e está a ser julgada desde maio de 2013. Na Alemanha, o Supremo Tribunal Federal confirmou as sentenças contra Beate Zschäpe e os 2 cúmplices do grupo de extrema-direita Nacional Socialista Clandestino. Tanto Zschäpe como os cúmplices tinham pedido um recurso, mas a sentença de prisão perpétua e a gravidade particular da culpa foram confirmadas. O grupo é acusado da morte de 8 imigrantes turcos, um grego e um polícia alemão, de fazer explodir 2 bombas em áreas residenciais de imigrantes e de 15 assaltos a bancos. Os crimes aconteceram entre o ano 2000 e 2007 em várias cidades da Alemanha. Em 2011, os 2 homens cometeram suicídio e Zschäpe entregou-se. Várias falhas na investigação tornaram-se conhecidas e levantaram questões sobre o racismo estrutural nas autoridades de segurança alemãs. Um dos motivos foi a polícia suspeitar inicialmente dos familiares das vítimas. Os envolvidos no caso e os observadores dizem que a investigação não foi suficientemente longe e que toda a rede de apoiantes do grupo de extrema-direita continua desconhecida. A questão principal era saber se Zschäpe poderia ser condenada como cúmplice, embora não tenha sido provado que esteve presente numa cena de crime. O Supremo Tribunal considera que sim. A duração exata da sentença de prisão ainda está por decidir, mas a libertação depois dos primeiros 15 anos de pena está fora de questão. Kate Brady, Euronews, Berlin. Prisão perpétua para Beate Zschäpe, a sobrevivente do grupo terrorista neonazi alemão NSU, Nacional Socialista Clandestino, que assassinou 9 imigrantes e um polícia na Alemanha entre 2000 e 2007, foi esta quarta-feira condenada por um tribunal de Munique. Após mais de 5 anos de processo, em que 4 colaboradores também foram julgados, o tribunal considerou Beate Zschäpe culpada pelos 10 assassinatos perpetrados pelo grupo neonazi, apesar de Zschäpe não ser a autora material de nenhum deles. Durante 13 anos, Zschäpe e os 2 neonazis Uwe Mundlos e Uwe Bornert viveram clandestinamente como trio de extrema-direita. Mundlos e Bornert mataram 9 imigrantes e um polícia, realizaram 15 assaltos e 3 atentados à bomba.
Ambos suicidaram-se em 2011, quando foram cercados pela polícia após o último assalto a um banco. Os 4 colaboradores do grupo terrorista neonazi foram condenados apenas entre os 2 anos e meio e 10 anos por crimes como associação a uma organização terrorista e fornecimento das armas com que o grupo de extrema-direita cometeu os 10 assassinatos. Chep, de 43 anos, está desde há 7 anos em prisão preventiva. Entregou-se à polícia 4 dias após os 2 companheiros se suicidarem e queimar o espaço que partilhavam em Zwickau. Membros do autodenominado Nacional Socialista Clandestino, grupo acusado de cometer vários crimes na Alemanha durante 7 anos, terão trabalhado para um informador dos serviços secretos alemães. A revelação, feita pela imprensa alemã, levanta questões sobre quanto saberiam as autoridades sobre o grupo neonazi. Ralf Merschner, antigo informador dos serviços secretos alemães, terá dado emprego a 2 dos 3 integrantes da organização terrorista neonazi, Beat Zschäpe e Uwe Mundlos. Os crimes ocorreram entre o ano de 2000 e 2007 em várias cidades da Alemanha. O grupo é acusado da morte de 8 imigrantes turcos, um grego e um polícia alemão, de fazer explodir 2 bombas em áreas residenciais e de 15 assaltos a bancos. Mundlos e Uwe Bernhard, dos das cabecilhas do grupo, suicidaram-se em 2011 após terem sido descobertos pela polícia. Zschäpe pegou fogo à residência onde viveu com eles durante 13 anos. Beat Zschäpe, de 41 anos, é assim a única sobrevivente e está a ser julgada desde maio de 2013. Na Alemanha, o Supremo Tribunal Federal confirmou as sentenças contra Beat Zschäpe e os 2 cúmplices do grupo de extrema-direita Nacional Socialista Clandestino. Tanto Zschäpe como os cúmplices tinham pedido um recurso, mas a sentença de prisão perpétua e a gravidade particular da culpa foram confirmadas. O grupo é acusado da morte de 8 imigrantes turcos, um grego e um polícia alemão, de fazer explodir 2 bombas em áreas residenciais de imigrantes e de 15 assaltos a bancos. Os crimes aconteceram entre o ano 2000 e 2007 em várias cidades da Alemanha. Em 2011, os 2 homens cometeram suicídio e Zschäpe entregou-se. Várias falhas na investigação tornaram-se conhecidas e levantaram questões sobre o racismo estrutural nas autoridades de segurança alemãs. Um dos motivos foi a polícia suspeitar inicialmente dos familiares das vítimas. Os envolvidos no caso e os observadores dizem que a investigação não foi suficientemente longe e que toda a rede de apoiantes do grupo de extrema-direita continua desconhecida. A questão principal era saber se Zschäpe poderia ser condenada como cúmplice, embora não tenha sido provado que esteve presente numa cena de crime. O Supremo Tribunal considera que sim. A duração exata da sentença de prisão ainda está por decidir, mas a libertação depois dos primeiros 15 anos de pena está fora de questão. Kate Brady, Euronews, Berlin. Prisão perpétua para Beat Zschäpe, a sobrevivente do grupo terrorista neonazi alemão NSU, Nacional Socialista Clandestino, que assassinou 9 imigrantes e um polícia na Alemanha entre 2000 e 2007, foi esta quarta-feira condenada por um tribunal de Munique. Após mais de 5 anos de processo, em que 4 colaboradores também foram julgados, o tribunal considerou Beat Zschäpe culpada pelos 10 assassinatos perpetrados pelo grupo neonazi, apesar de Zschäpe não ser a autora material de nenhum deles. Durante 13 anos, Zschäpe e os 2 neonazis Uwe Mundlos e Uwe Bernhard viveram clandestinamente como trio de extrema-direita. Mundlos e Bernhard mataram 9 imigrantes e um polícia, realizaram 15 assaltos e 3 atentados à bomba. Ambos suicidaram-se em 2011, quando foram cercados pela polícia após o último assalto a um banco. Os 4 colaboradores do grupo terrorista neonazi foram condenados apenas entre os 2 anos e meio e 10 anos por crimes como associação a uma organização terrorista e fornecimento das armas com que o grupo de extrema-direita cometeu os 10 assassinatos. Zschäpe, de 43 anos, está desde há 7 anos em prisão preventiva. Entregou-se à polícia 4 dias após os 2 companheiros se suicidarem e queimar o espaço que partilhavam em Zwickau.
Membros do autodenominado Nacional Socialista Clandestino, grupo acusado de cometer vários crimes na Alemanha durante 7 anos, terão trabalhado para um informador dos serviços secretos alemães. A revelação, feita pela imprensa alemã, levanta questões sobre quanto saberiam as autoridades sobre o grupo neonazi. Ralf Merschner, antigo informador dos serviços secretos alemães, terá dado emprego a 2 dos 3 integrantes da organização terrorista neonazi, Beat Zschäpe e Uwe Mundlos. Os crimes ocorreram entre o ano de 2000 e 2007 em várias cidades da Alemanha. O grupo é acusado da morte de 8 imigrantes turcos, um grego e um polícia alemão, de fazer explodir 2 bombas em áreas residenciais e de 15 assaltos a bancos. Mundlos e Uwe Bünhard, dos 2 cabecilhas do grupo, suicidaram-se em 2011 após terem sido descobertos pela polícia. Zschäpe pegou fogo à residência onde viveu com eles durante 13 anos. Beat Zschäpe, de 41 anos, é assim a única sobrevivente e está a ser julgada desde maio de 2013. Na Alemanha, o Supremo Tribunal Federal confirmou as sentenças contra Beat Zschäpe e os 2 cúmplices do grupo de extrema-direita Nacional Socialista Clandestino. Tanto Zschäpe como os cúmplices tinham pedido um recurso, mas a sentença de prisão perpétua e a gravidade particular da culpa foram confirmadas. O grupo é acusado da morte de 8 imigrantes turcos, um grego e um polícia alemão, de fazer explodir 2 bombas em áreas residenciais de imigrantes e de 15 assaltos a bancos. Os crimes aconteceram entre o ano 2000 e 2007 em várias cidades da Alemanha. Em 2011, os 2 homens cometeram suicídio e Zschäpe entregou-se. Várias falhas na investigação tornaram-se conhecidas e levantaram questões sobre o racismo estrutural nas autoridades de segurança alemãs. Um dos motivos foi a polícia suspeitar inicialmente dos familiares das vítimas. Os envolvidos no caso e os observadores dizem que a investigação não foi suficientemente longe e que toda a rede de apoiantes do grupo de extrema-direita continua desconhecida. A questão principal era saber se Zschäpe poderia ser condenada como cúmplice, embora não tenha sido provado que esteve presente numa cena de crime. O Supremo Tribunal considera que sim. A duração exata da sentença de prisão ainda está por decidir, mas a libertação depois dos primeiros 15 anos de pena está fora de questão. Kate Brady, Euronews, Berlin.